Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é um bolo gelado de leite ninho simplesmente maravilhoso. E essa é aquela receita que a gente adora, que é bem facinho, você mistura tudo à mão e tá pronto. Então é uma receita bem gostosa, a única parte que demora é deixar na geladeira antes de cortar, antes de você poder comer. Mas é uma receita bem fácil, bem rápida e fica maravilhosa. Eu já trouxe aqui pro canal o bolo gelado de brigadeiro e também o bolo bem casado. Três queridinhos aí, três clássicos simplesmente maravilhosos. Vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem depois que terminar esse vídeo. E lembrando que a receita completa estará na descrição do vídeo em xícaras e em gramas. Então, bora lá cozinhar. E eu começo a receita talhando o leite, então eu tenho aqui leite que está em temperatura ambiente e eu vou colocar vinagre de álcool, pode ser vinagre de maçã ou limão se você tiver. Colocou o vinagre, dá uma misturada, que ele já vai talhar e aí vai deixar reservado para usar daqui a pouco. E num bowl, vou colocar os ovos que estão em temperatura ambiente e o óleo e vou dar uma misturada. E não precisa bater demais, vai misturar por um minutinho só. Depois de misturar por um minutinho, vou colocar o leite talhado e mexer mais um pouquinho. E depois de misturar o leite, vou colocar o açúcar e agora vou bater por 3 minutinhos. E depois de colocar o açúcar, vou colocar a farinha de trigo, vou peneirar aos poucos. E olha que massa mais maravilhosa que fica. Ela fica com aquela aparência de aveludada, fica bem bonita. E agora eu vou colocar pastas de baunilha, que também pode ser extrato ou essência. E depois de misturar a baunilha, por último, vou colocar o fermento, vou peneirar também o fermento, misturar e a massa tá pronta. E eu untei somente o fundo da minha forma com desmoldante para poder colar o papel manteiga. Eu não untei nas laterais, porque eu quero que esse bolo grude nas laterais para que ele cresça e fique retinho. Porque se eu untar dos lados, a massa vai acabar encolhendo ou afundando. Então, eu não untei nas laterais e depois é só passar uma faquinha para desenformar. Vou levar para o meu forno já pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Esse tempo vai variar de acordo com o seu forno. Então, passou 30 minutos, veja se está douradinho, está cheirando a bolo e soltou nas laterais da forma, é porque o bolo já está bom. E para o recheio, eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho, então vou colocar na panela o leite condensado e o leite ninho. E como eu sempre falo para vocês, sempre misture o leite condensado com o pó da receita, seja amido, trigo, o cacau, o leite ninho. Sempre misture, que é para poder diluir e misturar para não ficar gruminhos no final da receita. Se você jogar todos os ingredientes na panela de uma vez, o leite ninho não vai desmanchar. Então, quando você terminar de fazer o seu brigadeiro, vai ficar com as pelotinhas. Então, sempre misture com o leite condensado primeiro e depois coloque os outros ingredientes. E agora sim, que o leite ninho está totalmente desmanchado, ó, não tem nenhum gruminho. Agora eu vou colocar o creme de leite e também a manteiga. E eu estou usando manteiga com sal, como eu já falei para vocês, o sal realça o sabor do doce. Mas se você não tiver, pode ser sem sal mesmo.
Agora eu vou misturar tudo muito bem e aí sim vou ligar o fogo e vou mexer por mais ou menos 15 minutos. Vou misturar isso no fogo alto porque estou usando uma panela grossa. Se você usar uma panela fina, use fogo médio para baixo. Vou mexer por uns 15 minutos até dar o ponto e eu vou mostrar para vocês. Depois de 15 minutos ficou pronto. E esse é o ponto. Veja que ele cai e faz uns montinhos, ó. Ele cai em blocos, faz em montinho. Esse é o ponto que eu gosto. Eu não gosto de deixar ele muito firme, porque como vai ficar na geladeira, vai acabar ficando muito duro. Vou colocar num bowl e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Então, vou colocar nesse bowl, vou colocar um plástico filme em contato e deixar esfriar fora da geladeira. E depois de 30 minutos o bolo já assou. Veja como ele tá fofo, tá bem douradinho. E ó, ele já soltou nas laterais da forma. Isso é um indício de que o bolo já está assado. Ele ficou 30 minutos no forno. Então agora eu vou passar uma faquinha em volta para poder soltar de vez o bolo. Eu estou usando uma faquinha sem serra. Vou passar com cuidado para não machucar o bolo. E eu vou usar um disco, né, o fundo de uma forma para poder virar esse bolo, né, para desenformar, porque eu tenho que tirar o papel manteiga do bolo. E é bem facinho, é só puxar que ele sai. E depois que eu tirei o papel manteiga, eu vou desvirar, porque eu quero essa parte reta, que é o fundo do bolo para baixo, para poder cortar. E para cortar o bolo, eu vou usar esse cortador que eu já mostrei para vocês aqui em alguns outros vídeos. Ele ajuda muito, muito, que ele faz um corte bem retinho. E veja, ele tem essas marcações, você consegue colocar a altura da fatia que você quiser. Você encontra facilmente em lojas de artigos para confeitaria ou pela internet. É muito simples, você apoia ele na mesa e passa pelo bolo. É bem fácil, ele vai padronizar se você trabalha com vendas de bolo. Ele vai deixar sempre a fatia bem retinha. E agora, para montar o bolo, eu vou usar a mesma forma que eu usei para assar. E, ó, veja, essa é a parte de baixo, é o fundo do bolo, que é aquela parte mais retinha, tá vendo? Onde eu tirei o papel manteiga. Eu vou usar primeiro essa parte, vou colocar embaixo, porque quando eu desenformar ela vai ficar para cima, então eu quero a parte mais retinha para cima. Então, eu coloquei um saquinho, né, um plásticozinho para poder montar. E essa aqui é a calda básica, que eu já mostrei aqui em outros vídeos. Também vai ter a receita dela aqui no canal. E agora você vai regar bem esse bolo, vai molhar bem, porque ele vai ficar na geladeira, acaba dando uma ressecada, então pode caprichar na calda. E agora eu vou mostrar pra vocês a consistência do recheio. Ele está levemente morno, tá quase frio, mas ó, a consistência tá bem molinho, tá bem cremoso. Eu gosto de deixar assim, porque como é um bolo gelado, ele vai ficar na geladeira, eu não gosto que fique muito duro o recheio. Então, se você deixar um ponto mais firme, ele acaba ficando muito duro. Então, é por isso que eu deixei um pouquinho mais mole. E como eu sei que nem todo mundo tem balança, então eu vou fazer um risco aqui no meio, quase no meio, vou deixar uma parte maior do que a outra. Então essa parte maior eu vou usar para o recheio e a outra parte eu vou guardar para fazer a cobertura do bolo. Então agora é só colocar aquela parte maior aqui e espalhar. E depois de espalhar bem o recheio, eu vou colocar o outro disco de bolo. E veja, ó, essa é aquela parte de cima do bolo, é a parte que quando a gente tira o bolo do forno, já vem essa parte. Veja que essa casquinha não vai deixar eu absorver a calda, né? Se eu molhar, não vai dar para absorver a calda. Então, essa parte da casquinha eu vou colocar para baixo e deixar essa parte, que é a parte de dentro, para cima. Assim eu consigo regar bem e deixar esse disco bem molhadinho. Então, eu coloco o disco, dou uma apertadinha de leve, somente para acomodar a massa. E agora é só colocar todo o restante da calda para deixar bem molhadinho. E depois de molhar bem, eu vou fechar bem esse bolo, vou ter que colocar um outro disco para vedar bem. Como esse bolo vai ficar muitas horas na geladeira, pode correr o risco de pegar gosto. Então, se você tiver na geladeira comida com gosto forte, como carne, feijão, cebola, pode passar para o bolo. Então, fecha bem, veda bem.
e tem que ficar pelo menos 6 horas na geladeira. O ideal é de um dia para o outro, mas caso você não aguente deixar de um dia para o outro, pelo menos 6 horas. E agora eu vou fazer a cobertura, a outra parte da cobertura. Então eu tenho aqui chantilly, tá bem geladinho, então eu só vou bater o chantilly puro, não tem nada, somente chantilly. Vou bater até ele ficar firme, mas firme porém liso, eu não quero que ele fique poroso. Sabe quando você bate demais ele separa, fica poroso? Eu não quero, eu quero somente ele firme. E agora eu vou juntar aquela parte do recheio que sobrou. Sabe aquela parte que eu separei a menor e a maior? Então, eu vou pegar essa parte que sobrou e vou juntar com chantilly e vou misturar e é só isso. E eu deixei o bolo de um dia para o outro na geladeira, que eu acho que fica melhor. E agora eu vou desenformar e finalizar. E agora é só jogar a cobertura por cima e espalhar. E para finalizar, vou polvilhar leite ninho por cima. E aí você pode caprichar, porque leite ninho nunca é demais. E agora, é claro, eu vou cortar uma fatia bem grande para deixar vocês morrendo de vontade, para que vocês façam essa receita. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo!